Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? A imagem hoje tá meio diferente porque eu não tô em casa. Eu tive que fazer uma viagem de urgência essa semana e eu não poderia deixar vocês sem aula. Então, eu trouxe meu computador comigo, tá? Então, a aula, ela estará disponível para vocês. Mas, né, desculpa aí hoje a imagem, mas tá um pouco diferente, eu sei que vocês vão perceber e tá tremendo um pouco porque eu não trouxe o meu apoio de celular. Mas vamos lá. A aula de hoje é sobre recombinação gênica. Vocês já ouviram falar sobre recombinação gênica? Então vamos lá. É uma aulinha muito gostosa, com bastante revisão, né, da aula de genética. E a gente vai ver que tá super ligado esse conteúdo com o melhoramento animal. Como assim? Ué, melhoramento animal não é quando os genes se modificam, eles mutam, eles migram, não é? Então, aqui a gente vai recombinar. É mais uma chance de ter uma alteração genética, é com a recombinação gênica. E o que é então essa recombinação gênica? É um fator evolutivo para o aumento da variabilidade genética, promovendo uma mistura de alelos. A recombinação gênica acontece durante a reprodução sexuada, ou seja, a hora que como fala, o óvulo feminino se encontra com o espermatozoide masculino, né? E se encontram formando um zigoto, é nessa hora que formam a recombinação gênica. Porque é o último par de cromossomos que nós temos, eles se juntam e formam cromossomos homólogos, né? Vocês lembram disso? Então, é mais ou menos isso que tá acontecendo aqui nessa imagem. Então, nós temos, né, os gametas, né, como vocês veem aqui, nós temos o espermatozoide, o óvulo, acontecendo a fecundação e virando um zigoto. Então, nós temos NN se unindo para virar 2N aqui, certo? Na imagem de vocês, no Datashow deve estar um pouco melhor. E acontece durante a meiose, que é a segregação independente dos cromossomos. Durante a formação dos gametas, os cromossomos se combinam de uma forma aleatória, podendo existir uma variabilidade infinita de gametas. Por isso se torna completamente impossível dois irmãos de mesmo pai e de mesma mãe, que não são gêmeos univitelinos, possuírem o mesmo DNA. Por que acontece? Olha, vocês estão vendo aqui, certo? Nós temos o DNA, ele vai se dividir, ó, certo? E aí eles vão se separar e cada um vai pegar um pedacinho do outro. Observem que na figura de cima, nós temos um par de cromossomos com um pedacinho de azul. E nós temos na parte de baixo um pedacinho do cromossomo em vermelho, certo? Isso aqui é o que a gente chama de crossing over. Eu já comentei com vocês, né, durante alguma das aulas, que esse crossing over, ele é muito importante. É aqui que acontece a divisão do DNA, a separação dos cromossomos, né, das cromátides irmãs e o crossing over, né? Então, aqui nós temos uma parte da meiose muito importante, certo? Que vocês têm que ter isso na cabeça de vocês, por favor. Aí aqui a hora que separa, olha aqui que coisa mais bonitinha. Esse aqui, ele é a maior parte vermelho com um pouquinho de azul. Esse é totalmente vermelho. Esse é a maior parte azul com pouco vermelho. E esse aqui é azul. E se vocês acham que eles se separam sempre no mesmo local, não. Por isso que é muito improvável que dois irmãos tenham o mesmo DNA, a não ser que sejam irmãos gêmeos univitelinos, ok? Acontece durante a meiose. Então, o crossing over, os cromossomos trocam pedaços entre si, tá? São cromossomos homólogos e acontece durante a etapa reducional da prófase 1, da divisão celular da meiose. Então, vocês lembram, né, que acontece prófase 1 e prófase 2, né, na meiose. A meiose, ela é dividida
em 2 fases. E na prófase 1 é que acontece o crossing over. Na prófase 2 não acontece. Então, se eu perguntar na prova qual parte, né, em qual etapa que acontece o crossing over, a resposta é prófase 1, ok? E não adianta colocar só prófase, pelo amor de Deus. Estará meio certo. Então, o crossing over, ele faz aumentar a diversidade de gametas e aumentar a variabilidade genética. Mais uma vez aqui nós temos uma demonstração do que seria o crossing over. Então, nós temos o material paterno, o material materno, e pode ver que essa partezinha, ele se encontra. A hora que eles se encontram e se amarram, a hora que eles se dividem, olha o que acontece. Cada um pega um pedacinho diferente. E a gente fala que é totalmente improvável que irmãos sejam semelhantes, porque esse nozinho pode ser um pouquinho mais para cima, pode ser um pouquinho mais para baixo, pode ser esse outro lado. Se esse cromossomo tivesse virado ao contrário, então seria esse aqui, né? E não esse aqui. Se esse cromossomo também tivesse virado, seria essa parte, poderia ser a parte de cima. Então, a gente vê aqui que há inúmeras possibilidades, né, de acontecer essa etapa, de acontecer o crossing over, tá? Então, não esqueçam do crossing over. Eu já falei isso em aulas anteriores e eu acredito que vocês gravaram. E me desculpa o meu dedo chacoalhando esse celular. Eu realmente estou fora de casa e estou fazendo o meu melhor para não deixar vocês sem material e porque eu acho que vocês gostam da minha aula até. Eu sei, melhoramento genético nunca é o queridinho dos alunos, mas no meu coração eu adoro essa matéria. E o efeito da recombinação, como que é? É essa recombinação entre genes nos gametas dos animais cruzados e resulta na progenie em combinações epistáticas, diferentes das que existiam em qualquer das raças parentais, produzindo efeito epistático no desempenho. E epistasia, o que é epistasia? A gente está falando ali, né, combinações epistáticas, efeito epistático, mas o que é epistasia em si? É a situação na qual a expressão de um gene depende da ação de outro gene que não tem um de seus alelos. Então, vamos lá. O que poderia ser, né? Um gene, às vezes, ele não se manifesta sozinho. Eu preciso de 2 genes, às vezes, para expressar, por exemplo, a cor dos meus cabelos, né? Por exemplo, a cor do meu cabelo é uma cor diferente, é um castanho, né, dourado, por exemplo. Então, eu preciso de 2 genes para conseguir expressar um castanho e o outro dourado, certo? Nunca sozinho. Então, eu não conseguiria ter um gene trabalhando sozinho. Então, epistasia é quando um gene depende da ação de um outro gene, aí ele consegue expressar a sua ação. Se esse outro gene não existir, o primeiro gene, ele não consegue expressar, tá, a sua ação. Ele não consegue demonstrar o que ele veio, né, apresentar pra gente. E para ilustrar a recombinação, considere-se 2 locos no primeiro cromossomo, denotado por 1 e 2. Os genes em cada loco no cromossomos da raça A serão, então, A1 e A2. Então, ó, se nós temos aqui 2 locos, certo? Loco 1 e loco 2. E nós temos uma raça A, então os locos serão A1 e A2. Então, A é simplesmente a raça e 1 e 2 são os locos. Os genes em cada loco no cromossomo da raça B serão, então, B1 e B2. Os alelos de cada cromossomo será representado por linha. Então, A1' é o alelo de A1 e assim por diante. Então, a gente pode ter A representando a raça, 1 representando o loco e linha representando o cromossomo. Eu poderia ter A2', poderia ter B1',
B2', certo? E é o que a gente vai ter na imagem a seguir, certo? Olha aqui, loco 1, alelos 1 e 1'. E loco 2, alelo 2 e 2'. Então, vamos lá, nós temos aqui as variabilidades da raça A. Então, nós temos a possibilidade de A1, A1', A2, A2', certo? Então, se a gente for ver de parzinho, pode ser pares assim, né? Sem os linhas. Pode ser um parzinho assim, com linhas. Eu posso ter um parzinho A1 com A2', e posso ter A1' com A2. Então, essas são as probabilidades da gente ter uma recombinação genética. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, para ter uma recombinação genética, basta ter variabilidade. E isso, gente, é o que mais nós temos. Capacidade de mutação, capacidade de recombinação. Nenhum espermatozoide é igual ao outro e nenhum óvulo é igual ao outro. É impossível. Acreditem em mim. Por conta das recombinações gênicas que acontecem dentro do nosso corpo. A raça B. A raça B a gente pode ter as mesmas combinações semelhantes à da raça A. A gente pode ter B1 com B2, B1' com B2', B1 com B2' e B1' com B2. Então, nós temos as combinações que poderiam ser utilizadas na raça B, com os locos e os genes, todos incluídos dentro de cada uma dessas recombinações, certo? E o efeito na P1 de A versus B? Qual que seria, então, o efeito, né, das recombinações? Então, vamos lá. A raça A pode transmitir 4 diferentes combinações cromossômicas. Então, vamos lá, vamos conferir isso? A raça A pode transferir 4? 1, 2, 3 e 4. Então, sim, podemos transferir 4. Então, ó, 4 diferentes combinações cromossômicas, da mesma forma que a raça B, certo? A raça B, também nós temos 4, ok, 4. O F1 ou a P1, né, como vocês quiserem falar, conterá um cromossomo de cada raça e os genes em cada cromossomo serão combinações encontradas unicamente nas raças parentais. Ou seja, as combinações que a gente conhece, elas são encontradas nos pais. E aí, quando for produzido os filhos, aí sim nós teremos conhecimento de filhos também, certo? Então, ó, vamos ler de novo. O F1, ou se vocês quiserem falar o P1, conterá um cromossomo de cada raça e os genes em cada cromossomo, que serão recombinações encontradas unicamente nas raças parentais. Então, essas combinações que a gente tem aqui são combinações dos pais. E isso aqui será encaminhado para os filhos, para P1 ou para F1, fica a critério de vocês, e serão recombinados e formará um novo indivíduo, que será esse meu P1. Eu gosto de falar P1, vocês vão encontrar na maioria dos livros F1, tá? Eu falo P1 porque fica mais fácil, porque a gente fala sempre progene, 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 o filho é sempre progene. Então, eu falo P1 de progene 1, né? A primeira linhagem de progene. P2 seriam os netos, né? P1 seriam os filhos, tá? Mas na maioria dos livros vocês vão encontrar F1, ok? É a mesma coisa. Se vocês não entenderem, vocês podem me procurar que eu explico direitinho, tá? Mas F1, eu acredito, né? Deve ser algo americanizado, mas é algo de frequência 1, né? Da primeira linhagem. E eu aprendi e eu gosto de ensinar como P1, né? Progene 1 ou filhos. Então, um exemplo para F1 pode ser A1 com A2, B1 com B2. Então, isso aqui já é uma progene. Ou pode ser A1 com A2, B1 com B2, com A2', perdão.
A1' com A2', B1 com B2'. Então, essas são as minhas variabilidades, tá? Para minha progenie, baseando, eu vou voltar para vocês poderem entender, baseado no cruzamento dessas raças, da raça A com a raça B. Eu posso ter, por exemplo, esse lado aqui, A com A1', e esse lado aqui ter dado aqui o B2' com B2, certo? Isso pode estar acontecendo, porque eu tenho dois indivíduos totalmente diferentes. O indivíduo A e o indivíduo B. Então, eu posso formar aqui, certo? Perdão, aqui. Ó, A1 com A2', com B1 com B2', certo? Além dessas três, podem existir várias outras combinações diferentes. Olha, vamos voltar lá para ver se pode mesmo? Então, vamos lá. Eu posso usar esse com esse com esse com esse com esse com esse. Então, cada um desse aqui, eu posso utilizar com 4 desse aqui, certo? Num fatorial, seria 4 fatorial vezes 4 fatorial. Eu acho que sim, né? Quem lembra? Eu acho que é isso. 4 vezes 4 fatorial. Cada cromossomo no F1 conterá, no entanto, 2 genes de A e 2 genes de B. Não há recombinação que resulte em genes de A e de B no mesmo cromossomo. Então, a gente não vai ter na mesma linha A e B. Isso seria uma mutação. Nós teríamos sempre em paralelo, certo? Desculpa, acho que eu entortei a mão aqui. Então, nós teríamos aqui, esse aqui é uma fita e essa é outra fita. Esse é um cromossomo, esse é o cromossomo homólogo, o irmão, certo? Cromátide irmã. E essa aqui sempre seria a cromátide A, porque herdou do indivíduo A. E essa aqui sempre seria a cromátide B, por ser herdado do indivíduo B, certo? E aí, eles seriam todos enroladinhos. E vamos falar um pouquinho de ética, tá? Essa aula também é muito curtinha, muito gostosinha. E por incrível que pareça, essa parte da ética, ela cai na prova. Então, prestem atenção. Provavelmente vai ter uma questãozinha desse tipo, tá? Na prova unificada. Então, prestem atenção. Vamos falar de transgênicos, tá? Organismo geneticamente modificado, OGM. O que é um organismo geneticamente modificado? Onde ele se encontra? Existem animais geneticamente modificados? Olha, acreditem, existe. Mas hoje o que a gente mais encontra realmente são transgênicos, milho, soja, algodão, né? É mais na agronomia, né? São mais nos alimentos, né? Menos nas carnes, nos animais, tá? Mas o que seriam esses transgênicos? São organismos que contêm um ou mais genes transferidos artificialmente de uma espécie, de uma outra espécie. Mas aí vocês vão me perguntar, mas professora, como que a gente transfere um gene artificialmente de um animal para o outro? Gente, transfere. É muito complexo, né, o sistema, mas tem como você fazer isso em laboratório. Você corta a fita e você cola exatamente isso. Você cola um pedaço de uma fita de um outro indivíduo, algo que se encaixe naquele animal. Por exemplo, se eu estou pegando um gene, talvez voltado para a pelagem do animal, eu tiro de um animal e passo para o outro, certo? E aí a gente dá um choque, exatamente isso, com um choque, com uma certa voltagem, né? Que você consegue colocar essa fita, colar essa fita, certo? Então,
isso é possível fazer. Existe animal transgênico, tá? Existe plantas transgênicas, muito mais plantas transgênicas do que animais, mas existe sim, certo? O pessoal que trabalha com clonagem faz bastante trabalho nessa área de transgenia, certo? E o grande debate sobre a seleção artificial, podemos criar soja de milho resistentes a pragas, só produzindo em laboratório através das recombinações gênicas, ou seja, eles pegam simplesmente aquela parte genética onde o animal, onde a planta ela é sensível, né, a determinadas pragas, eles cortam aquele pedaço ou eles encaixam um pedaço de, né, um gene de alguma outra planta que é resistente à mesma praga. Então, se uma planta é resistente, artificialmente você consegue tornar essa planta que não era resistente como uma planta resistente. É só você pegar o gene dela e agregar no cromossomo. É complexo e é assim, é muito delicado. Nossa, tem que estudar muito, tem que. É muito pequenininho, é através de microscópios eletrônicos, enfim, né? Muito potentes para você fazer algo tão milimetricamente calculado. Mas sim, é possível, gente. E existe uma ética, por quê? Que a gente fala de ética quando a gente fala de transgenia. Porque quantas vezes a gente já não ouviu falar, por exemplo, pra gente não comer alimentos transgênicos que a gente não sabe se vai fazer mal ou se faz mal. A incógnita, né, a dúvida não nos permite comer. Mas será que a gente não está comendo? Eu pergunto isso pra vocês. Na última aula, eu deixei uma pergunta durante a aula sobre o racismo e acho que só um aluno comentou no grupo. Então, nessa aula de hoje, nós vamos deixar essa dúvida sobre a ética, se nós estamos ou não estamos comendo alimentos transgênicos. Eu quero ver quem assistiu a aula e comenta lá no grupo. Quem comentou no grupo, eu acho que foi o Breno, eu li o que ele comentou. É que realmente eu estou fazendo uma viagem que foi assim às pressas, mas eu não falho com vocês. Vocês são a minha prioridade neste momento. E é o que me deixa lúcida também. Fiquem felizes. Então vamos lá. Para essa próxima aula, quero ver quem que vai escrever no grupo sobre a ética, sobre os transgênicos. E eu gostaria de saber se vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Teve aluno que já me procurou para questionar, né, o trabalho, o título, como funciona. E teve aluno que ainda não me procurou, ou porque tá indo muito bem, ou porque ainda não entendeu e tá com muita dúvida. Então, se alguém tiver dúvida, pode me procurar, tá? Eu acredito que eu dei temas bem gostosos referente a uma aula que a gente já teve aqui, tá? Então, continuando, que eu acho que a gente está chegando ao fim. Então, vamos lá. Os transgênicos é um organismo que recebeu um gene de outro organismo doador, tá? Essa alteração no seu DNA permite que mostre uma característica que não tinha antes. Ou seja, no slide anterior a gente fala da resistência a pragas. Ou, às vezes, gente, não precisa ser resistente a pragas, mas algo relacionado, né, aos inseticidas, aos praguicidas que a gente utiliza, né? Também tem muita transgenia nessa linha de pensamento, tá? A transgenia é uma evolução do melhoramento genético convencional que permite transferir a característica de interesse agronômico entre espécies diferentes. Isso quer dizer que essa tecnologia permite aos cientistas isolarem genes de micro-organismos, por exemplo, e transferi-los para plantas com o objetivo de torná-las resistentes a doenças ou mais nutritivas, entre outras inúmeras aplicações. Então,
Tudo é questão de desenvolvimento, tudo é questão de melhoramento. A gente está trabalhando com recombinação gênica, ela pode ser uma recombinação gênica natural ou artificial. A recombinação gênica natural, nós vimos lá atrás, é através do crossing over. E a recombinação gênica artificial, ela é feita através da transgenia. As duas são feitas. Mas e aí? Se as duas são feitas, se isso existe de maneira natural, será que um transgênico é tão ruim assim? Por isso que eu questionei com vocês, para vocês escreverem no grupo, né, sobre a transgenia, né? Se é bom, se é ruim, se tem dados, se não tem, né? O que vocês sabem? Se vocês acham que é arriscado comer, que vocês não comeriam, ou sim, comeriam, tá aí, acontece a todo momento. E a transgenia, ela pode causar danos ambientais? O que vocês acham? A transgenia nada mais é que desenvolvimento ou natural ou em laboratório. E o dano ambiental que muitas vezes a gente pensa que pode acarretar com os anos, né, com o passar dos anos, é que uma planta, por exemplo, que ela é muito resistente à praga, vai chegar um determinado momento que aquela praga, ela pode acabar desaparecendo. E isso no ciclo da vida não é às vezes muito interessante. Existem pragas tipo gafanhotos, grilos, né? Que são, entre aspas aí, os alimentos, né? A base alimentar de outros animais, de sapos, por exemplo, né? Que o sapo também é base alimentar de, por exemplo, cobras. Então, assim, tendo uma planta bem resistente a pragas, será que é bom? Ou será que vai causar um dano ambiental? É isso que o pessoal comenta bastante. Além do dano no nosso organismo, existe o dano ambiental. E as enzimas de restrições ou endonucleases? Bom, vamos lá. O que são isso, né? Então, vamos lá. O sítio ativo ou região catalítica das enzimas de restrições reconhecem certas sequências de base nitrogenada, adenina, citosina, timina e guanina, no qual vocês já conhecem, que são as bases nitrogenadas do DNA, certo? Então, existe um sítio ativo, uma região catalítica ali de enzimas, que reconhece, né, cada uma dessas bases nitrogenadas, cada uma delas combinadas, dependendo a ordem, a sequência, né, dessas bases nitrogenadas formam aí aminoácidos, né, os aminoácidos essenciais e os não tão essenciais, que eu acredito que vocês já conheçam, né, valina, metionina, citosina, citosina não, citosina é a base nitrogenada. É valina, metionina, lisina, fenilalanina, treonina. Então, essas são, né, os aminoácidos essenciais, alguns deles, tá? Nós temos, se eu não me engano, 10 aminoácidos essenciais. Se quiser, eu posso passar para vocês depois, né? E o sítio ativo, que faz o reconhecimento desses aminoácidos essenciais, dessas bases nitrogenadas e também, por que não, das proteínas no nosso corpo. Esse sítio ativo, essa região catalítica, né, ela se acopla à molécula de DNA e ela corta aonde ela quer. Por exemplo, eu tenho uma adenina, uma citosina e outra adenina. Então, eu tenho A, C, A, certo? Terminando essa sequência, né, esse códon, né, quando tem 3 bases nitrogenadas juntas, nós chamamos de códon, certo? Terminando esse códon, vem esse meu sítio ativo, ou essa minha região catalítica, né, se acopla ali no final e corta simplesmente naquele lugar. Essas enzimas de restrições são um grupo e cada parte reconhece uma parte da combinação genética, cortando onde melhor se encaixar. Então, essa enzima aí de restrição, né? Essa
que contém essa região catalítica, ela vai selecionando exatamente partes do DNA que ele quer e vai cortando. E depois ele vai encaixando do jeito que ele achar melhor, tá? É mais ou menos assim que acontece a recombinação gênica dentro do nosso corpinho. Selecionando pontos que são mais importantes, o que mais interessar, certo? Então, a gente vai selecionar e vai ligar do jeito que for mais conveniente a nós. E, gente, é isso. E essa raça, eu não sei se vocês conhecem, tá? Quem não conhece ainda, esse é o Belgian Blue. Ele possui carcaça dupla, certo? E ele é considerado um animal transgênico, certo? Ele não, na verdade, na natureza, ele não seria desse jeito. Eu acho que eu vou até dar uma aproximadazinha, mas vocês dão uma olhada no PowerPoint, tá? Olha essa carcaça. Olha esses músculos, como são, assim, super definidos. Isso daqui, gente, significa que é um animal, tá? Voltado para carne, muito claro isso, né? E é um animal transgênico, ele teve que ser estudado e melhorado muito para chegar nesse tamanho. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que é sofrido, que o animal, ele cansa por carregar toda essa musculatura, mas isso a gente só vai descobrir com o tempo mesmo, se é algo tão negativo ou não, tá? Quem gostou e quiser comentar no grupo, fique à vontade. E por hoje é só, tá? Aguardo vocês para tirarem as dúvidas dos trabalhos de vocês, tá? E nós estamos encerrando a aula de hoje e falta muito pouco conteúdo para encerrar o semestre. Então, a prova vem chegando, gente. Um abraço a todos e boa noite.